Boa noite, consciência. A sessão está aberta do satsang dedicado a Osho. A palavra satsang diz respeito a um encontro comunitário com uma verdade proferida por alguém, por alguma situação. Sat é verdade, Sangha é a comunidade em torno de um mestre. No caso, nós estamos lendo textos proferidos por Osho. No caso, encontros com pessoas notáveis da editora Academia no Brasil. Osho é esse livro. E hoje quero começar a falar sobre George Gurdjieff. Deixamos Osho falar. George Gurdjieff é um dos mestres mais importantes de nossa era. Ele é único sob muitos aspectos. Ninguém no mundo contemporâneo se expressa como ele. Ele é quase como um outro Bodhidharma ou Chuang-Tzu, aparentemente absurdo, mas na realidade dando excelentes indicações para a libertação da consciência humana. Ele costumava dizer: você está numa prisão. Às vezes mergulhava ainda mais fundo na realidade e, em vez de dizer você está numa prisão, dizia você é a prisão, o que é mais verdadeiro. Se você quiser sair da prisão, ou melhor dizendo, se não quiser ser uma prisão, a primeira coisa a fazer é dar-se conta de que está numa prisão, ou de que é a prisão. É algo que deve ser sempre lembrado como um dos primeiros princípios de todo aquele que estiver em busca da verdade. A tendência da mente humana é negar as coisas feias, esconder o que não quer que os outros saibam, e esconder de tal maneira em camadas tão profundas do inconsciente que a própria pessoa deixa de ter consciência dessas coisas. Desse modo, mantém sua personalidade superficial. Gurdjieff tem uma história a esse respeito. Havia um mágico que vivia numa floresta densa e tinha muitas ovelhas, que eram seu único alimento. No meio da floresta, ele mantinha todas aquelas ovelhas somente para matá-las diariamente, uma a uma. Naturalmente, as ovelhas tinham muito medo dele e costumavam correr pela floresta, temendo que qualquer dia fosse o seu dia. As companheiras já se foram, não se pode confiar. Amanhã também elas podem ter se ido. Por puro medo, elas costumavam fugir para muito longe, entrando profundamente pela floresta. E todo dia era uma canseira tentar encontrá-las. Finalmente, o mágico recorreu a um truque. Ele hipnotizava as ovelhas, dizendo-lhes: você é uma exceção. Todo mundo pode ser morto, mas não você. Você não é uma ovelha comum. Tem um privilégio divino. Para as outras dizia: vocês não são ovelhas, são leões, tigres, lobos. Só as ovelhas são mortas. Não precisam esconder-se na floresta. Seria muito embaraçoso um leão se escondendo na floresta com medo de ser morto. Só as ovelhas são mortas. Dessa forma, ele conseguia hipnotizar todas as ovelhas. Chegava inclusive a dizer a algumas delas: vocês são homens, seres humanos. E os seres humanos não se matam uns aos outros. Vocês são exatamente como eu. Nunca tenham medo nem tentem fugir por medo. Desde esse dia, nenhuma ovelha voltou a fugir para se esconder na floresta, embora todas vissem diariamente que uma delas era abatida e morta. Mas é claro que todas pensavam: ela deve ser uma ovelha. Eu sou um tigre, um leão, um ser humano. Eu sou especial e excepcional. Eu tenho um privilégio divino. Eram essas as histórias que ele botava em suas cabeças. Gurdjieff afirma que, se não nos conscientizarmos da primeira coisa, que estamos numa prisão, que somos a prisão,
não existe esperança de liberdade. Se você já acredita que é livre, é por ser uma ovelha hipnotizada que pensa ser um leão, excepcional. Não é preciso ter medo, que acredita inclusive que é um ser humano. Você continua vendo outras ovelhas serem mortas, mas ainda está sob efeito da hipnose, sem tomar consciência de sua condição concreta. Ser livre, quando já sabemos que somos livres, não é problema. Todas as religiões juntas, talvez involuntariamente, geraram um tremendo estado hipnótico. As pessoas acreditam ter almas imortais. Não estou dizendo que não têm, mas apenas que não sabem em que acreditam. E como acreditam que têm uma alma imortal, nunca descobrem que já a têm. Disseram-lhes: vocês são o reino de Deus. E é tão cômodo e consolador acreditar. Mas não existe uma maneira de buscar e tentar descobrir se essa crença hipotética tem algum fundo de verdade, ou é apenas um truque hipnótico usado pela sociedade para mantê-lo livre do medo da morte, da doença, da velhice, da solidão. O seu Deus pode ser apenas uma hipnose psicológica, não é descoberta sua. Isso é verdade. Até aqui é a absoluta verdade. Ele foi implantado em sua mente e, como você continua acreditando nele, a sua crença impede qualquer aventura de busca da verdade. Geralmente estão sempre lhe dizendo que, se não acreditar, você não encontrará. Mas a verdade é exatamente o contrário. A crença é uma barreira, não é uma ponte. Os que acreditam nunca encontram, pois sequer se dão ao trabalho de buscar. Não há necessidade. Você está numa prisão e se julga livre. Está preso a grilhões, mas acha que são adornos. É um escravo, mas lhe disseram que é apenas humilde, simples, que é assim que deve ser uma pessoa religiosa. Você está cercado de muitas estratégias hipnóticas desenvolvidas pela sociedade ao longo das eras. E essas estratégias hipnóticas são a causa essencial da sua ignorância, do seu sofrimento, da sua falta de esclarecimento. De modo que a primeira coisa a ter em mente é que você está numa prisão. A partir do momento em que reconhece que está numa prisão, já não pode mais tolerá-la. Ninguém a tolera. Ela vai de encontro à dignidade humana. Você começará a encontrar maneiras de sair dela. Começará a conhecer pessoas que já se libertaram. Pode começar a buscar ajuda além das muralhas, pois lá fora existem pessoas capazes de oferecer todo tipo de ajuda. Mas elas não serão de ajuda alguma se você acreditar que está vivendo em absoluta liberdade. Se você acredita que essa prisão é a sua casa, seria naturalmente absurdo pensar em se livrar dela. Você acredita que o muro que o mantém prisioneiro é uma proteção. Estaria, portanto, fora de questão fazer um buraco na parede e escapar, ou encontrar uma escada, ou ainda buscar ajuda lá fora. Pode ser lançada uma corda lá de fora, ou providenciada uma escada, mas isso só será possível se for reconhecido o principal, que você está numa prisão. George Gurdjieff estava constantemente insistindo. É a principal coisa a entender. Sem isso, não pode haver avanço para o esclarecimento. Se você acha que é livre, não pode escapar. George Gurdjieff ajudou mais as pessoas no século XX do que qualquer outro, pois criou um grande anseio. Não morra sem criar uma alma. Caso contrário, nada sobreviverá à morte. Cristalize o seu ser de tal maneira que a morte não possa destruí-lo. Mas você não nasceu com ele, terá de criá-lo. A ideia de todas as religiões, apesar de verdadeira, não tem ajudado. Tornou-se um empecilho. A compaixão de Gurdjieff é grande. Todas as religiões foram contra ele, naturalmente, pois é esse o ponto em que todas concordam, que todo mundo já nasceu com uma alma. Mas o argumento de Gurdjieff é mais psicológico e mais propiciador da libertação. Ele diz que somos simplesmente vazios, e assim continuaremos se não nos esforçarmos com toda a determinação para criar um centro em nosso interior. Existe a possibilidade, o potencial,
mas temos de trabalhar para torná-lo concreto. Sua percepção era grande, e desde Gurdjieff as pessoas esqueceram completamente. Ele ainda estava vivo poucas décadas atrás, e em questão de poucos anos as pessoas esqueceram o grande mestre que era compassivo a ponto de mentir só para chocá-lo, só para promover uma abertura em você, para que comece a tentar descobrir se existe alguma verdade naquilo que têm dito todas as religiões. A primeira coisa que ele diz é a necessidade de se dar conta de que você está numa prisão. E a primeira coisa que se pode dizer também é que você precisa se dar conta de que ainda não é. Você tem de ser. Você é uma semente, mas precisa encontrar o solo certo. E ninguém mais pode fazê-lo por você. Se continuar dependendo dos padres ou dos seus chamados santos, perderá essa grande oportunidade que lhe dá a vida. E ninguém sabe se haverá uma segunda chance. Deve ficar absolutamente claro para você que existe uma possibilidade. Uma vez perdida, foi perdida para sempre. Gurdjieff gerou uma grande inquietação em algumas poucas pessoas inteligentes, dando-lhes muito trabalho para se encontrar. Não concordo com os métodos de George Gurdjieff, mas concordo totalmente com aquilo que diz. É simplesmente um fato psicológico. Quando seu pai morreu, George Gurdjieff tinha apenas 9 anos. Seu pai era um homem pobre, mas muito íntegro, de extraordinária compreensão. Chamou Gurdjieff e disse: ouça, você é muito jovem para entender o que eu vou dizer, mas guarde sempre isso, logo será capaz de entender. E se puder agir em concordância com esse entendimento, haja de forma a não esquecer. Não tenho mais nada a lhe dar, não tenho dinheiro, casa ou terras. Ele era um nômade. Vou deixá-lo aos cuidados dos meus amigos, mas lembre-se, é esse o único tesouro que posso deixar-lhe como herança. E preste muito atenção. São essas as últimas palavras do seu pai, a experiência de toda a sua vida. Um menino de 9 anos, ele se aproximou para ouvir as palavras do velho pai, que disse: é muito simples. Se alguém o insultar, ouça em silêncio, com toda atenção, a cada detalhe do que ele disser. Atente para o que está por trás do que ele diz. E então diga a essa pessoa: sou grato por todo esse interesse que manifesta por mim. Interesse que manifesta por mim. Daqui a 24 horas voltarei para lhe dar uma resposta. Não posso fazer de outra maneira, pois meu pai, ao morrer, impôs-me como condição que só depois de 24 horas de ponderação eu poderia responder. E na velhice, o próprio Gurdjieff diria a seus discípulos: esse princípio tão simples ajudou-me enormemente, pois quem é que ainda continua com raiva depois de 24 horas? E depois de 24 horas de ponderação, ou bem a pessoa constata que o outro está com a razão, e nesse caso não há por que ficar com raiva, é melhor se modificar, ou então está errado, e também nesse caso não há motivo de raiva. O problema é dele e não seu. O homem perfeitamente consciente nunca é conspurcado pelo que faz, pois é sempre uma reação. Trata-se pura e simplesmente do reflexo de um espelho sem julgamento. Não vem do passado, mas da consciência presente. Mas qualquer coisa que venha de suas experiências passadas haverá de criar grilhões para você. Termina aqui por hoje o Evening Satsang dedicado ao Osho, refletindo hoje encontros com pessoas notáveis, focalizando o grande mestre George Gurdjieff.